aqui. Achei. Pronto. Todo mundo tá vendo, né? Sim. Sim. Então vamos lá, gente. O que são coacervados? São um aglomerado de moléculas proteicas. Foi o que eu vi, na verdade. Isso. Aglomerados de proteínas, né? Células proteicas. Nem células, Isso. não. Proteína. Ainda não é uma célula. Eu coloquei aglomerado de moléculas. Isso, aglomerado de moléculas de proteína, tendo reações químicas na formação do ácido, né? O ácido desóxido ribonucleico, que é o Isso. DNA, DNA. tá? Então, o que são coacervados? Coacervados é uma aglomeração de moléculas de proteína, tendo reações químicas, né? Uhum. Então, essa é a resposta da 1. Aí se perguntar por que essas reações químicas, por que elas estão tendo essas reações químicas? Elas estão junto na água lá. Elas estão formando o DNA. Tá? O primeiro DNA. Beleza. Cite deu uma breve explicação sobre as 3 hipóteses sobre a origem da vida. Então, quais são as 3 hipóteses aí mais famosas aí da origem da vida? É a criação divina, evolução química, qual é a outra? E a Panspermia. panspermia. A criacionismo, né? Religião. A biológica, que é através desse aqui que eu estou explicando para vocês. E a panspermia é que a vida veio num meteoro e caiu aqui na Terra. Então, esses 3 aí. Então, esses 3 aí é os principais, né? Sim. Cadê? 3. Questão sobre a origem da vida. A definição de vida é motivo de muitos debates. Segundo a biologia, o início da vida na Terra deu-se com... Então, quando é que começou aí o início da vida na Terra? O Big Bang que deu origem ao universo e, consequentemente, à vida? Foi através do Big Bang que deu origem à vida? Não. Não. O aumento dos níveis de... Aqui era oxigênio, tá? O aumento do nível de oxigênio atmosférico que permitiu a proliferação dos seres aeróbicos. Não. Seres aeróbicos são os seres que podem respirar, tá? Não foi, não. O surgimento dos coacervados, os quais em soluções aquosas são capazes de criar uma membrana isolando a matéria orgânica no meio externo. Sim. Aí você fica em... Não, ele criou a matéria orgânica no meio interno. Não no meio externo. As proteínas é orgânico, então ela tá dentro do coacervado, não tá lá fora do coacervado. Acho que testando. Essa tá errada, assim. A D. O surgimento de uma membrana bicamada fosfolipídica que envolveu moléculas com capacidade de autoduplicação e metabolismo, DNA. Essa aí. Então, a partir daí. Então, a partir disso daí é que começou a surgir a primeira vida, tá? Surgiu a primeira vida aí, ó. Quando teve o surgimento de uma membrana, tá? Então, o surgimento de uma membrana fosfolipídica, que é a membrana plasmática. Deixa aí, tá atrapalhando. Então, a letra D, tá? Da 3. 4. Cientistas americanos descobrem num meteorito de Marte que caiu sobre a Antártida fortes indícios de vida fora da Terra. Entre as certezas e dúvidas levantadas de tal fato, ainda sobre a luz das teorias atuais, podem afirmar que as primeiras formas de vida surgiram no nosso planeta eram... Procariotos. Foram os procariotas, tá? As bactérias. Então, as primeiras formas de vida no planeta Terra foram os procariotas, que são as bactérias, tá? Beleza? Então, gente, olha só. Aqui era para vocês também anotar no caderno essas coisas, tá? Porque vocês vão estudar para a prova.
A prova, Anotado. a prova vai ser no comecinho do outro mês, já. A gente já vai entrar o outro mês já com prova, tá? Bom, Deixa eu só voltar aqui com o slide agora. Tiago, Oi? essas atividades que a gente responde nos formulários, dá pra ver elas depois? Só Dá, pra visualizar? dá. Pode crer. Mas aí, às vezes, é bom, tem gente que imprime, tem gente que tira foto, aí imprime também, tem gente que copia, tá? Só pra Eu deixar tirei bem claro. print, mas se eu ficar tirando print de tudo, vai encher meu celular todo dia. ué, é só tirar e apagar e mandar. E aí depois pagar. Deixa eu só procurar aqui o slide. É sobre a origem da vida ainda? É. Tá. Porque depois a gente vai entrar em genética, genética da população. Aí é mais continha, aí tá? Aí vai deixar mais para frente. Eu vou deixar a prova mais com esse assunto mesmo sobre a teoria da evolução. Tá bom. Cadê? Help me. Help. Pronto. Então a gente parou aqui, né, na biogênese. Foi. Isso. A gente parou lá na fórmula do menino lá. Fórmula do menino. Nesse aqui, né? Na receita. Essa aí mesmo. Foi. Na receita de remote. receita. Então vamos lá. A gente já viu aqui que Aristóteles ele que começou a pensar sobre a biogênese, né? Na vida espontânea. Porque ele viu uns ratos lá no quarto, lá, né? Dentro do trigo. Aí ele começou a acreditar que os ratos nasceram dentro daquele trigo. Remonte, ele quis criar uma receita. Então, Remonte ele quis provar que os ratos vinham realmente do trigo. Então, o que é que Remonte fez? Remonte ele pegou um vaso, aí ele colocou trigo dentro desse vaso, e aí ele pegou uma camisa, um pano suado, né? Com suor e cobriu esse trigo ali, ó. Botou o trigo e botou o pano suado. E depois ele deixou lá por 3 semanas. E depois dessas 3 semanas ele voltou lá e viu que tinha ratos. E aí ele, segundo Remonte, os grãos de trigo se transformaram em ratos, devido à presença do suor que estava no pano. Então, essa presença do suor ele chamou de princípio ativo. Então, o suor que criou os ratos, junto com o alimento. Tá? Aí ele comprovou que a biogênese é verdadeira. Então, o povo começou a acreditar naquela época que a vida surgia do nada realmente. Né? Começou a acreditar realmente assim que a biogênese era verdadeira. Só que com o passar dos anos veio a teoria da biogênese, porque várias pessoas ainda não acreditavam que a vida surgia do nada. Então, o Francisco Redi aí, né? O famoso Francisco Redi, que a gente conhece como Redi, nas provas cai Redi. Então, o Francisco Redi, ele falou o quê? Os seres vivos se originam a partir de outros seres vivos, através de uma reprodução. Então, o que é que ele fez para comprovar isso? Francisco Redi, ele pegou 2 frascos e aí ele colocou carne dentro desses 2 frascos. Em um dos frascos ele deixou aberto e o outro frasco ele deixou fechado. E aí ele começou a observar que naquele frasco que ele deixou aberto, as moscas começaram a entrar. Então as moscas entravam ali e colocavam seus ovos, por enquanto que o do frasco fechado, elas não tinham como entrar. E com um certo tempo, ele foi lá olhar a carne e ele viu que naquele que estava aberto, começou a nascer os borós, né? E no frasco que está fechado, não tinha. Então, ele falou que para ter aqueles borós ali, precisou que as moscas entrassem e colocassem seus ovos. Não
aqueles borós não saíram da carne, igual o pessoal da abiogênese acredita. Então, as moscas não vieram, ou aqueles borós não nasceram da carne, igual está aqui ó, surgimento de larvas de insetos no lixo, o lixo se transforma em larvas, né? Essa é a teoria da abiogênese. Então, o Francisco Red, ele veio quebrar essa teoria aí, e ele falou que não, que a mosca, a fêmea vai lá e coloca os seus ovos para nascer. Então, vem de outro ser vivo já existente. E aí começou essa briga, a abiogênese versus biogênese, a biogênese versus biogênese. E aí veio Nida. O Nida, ele descoberta de micro-organismos, retomada das discussões sobre a origem da vida. Então, a partir aqui de Nida, o pessoal começou a descobrir micro-organismos, bactérias. Então, nessa época aqui de Nida, 1745. Já que começou a criar já que começou a ter conhecimento dos micro-organismos nessa época, Nida, ele fez o quê? Nida, ele aqueceu um líquido, né, que chama caldo nutritivo. Ele aqueceu esse líquido, porque ele falando que aquecendo esse líquido, ele ia matar os micro-organismos que estavam ali dentro. Aí ele deixou esfriar esse líquido e depois, com um tempo, ele foi lá olhar e ele viu que dentro daquele líquido lá estava cheio de micro-organismo. Então ele falou que ele defendeu a biogênese novamente. Ele falou, não, é realmente a biogênese. Como é que as bactérias surgiram ali dentro? Elas nasceram do caldo nutritivo. Então, sim, a vida pode ser que surja do nada. Aí veio o Spallanzani. O Spallanzani, ele fez a mesma experiência de Nida, tá? Então ele fez essa mesma experiência do Nida. Só que o Spallanzani, ele fez o quê? O Spallanzani, ele fechou o frasco. Ele fechou esse frasco. Então ele ferveu, ele deixou o frasco esfriar e depois ele foi lá olhar e não tinha micro-organismo. Então o Spallanzani falou, você deixou o frasco aberto. Então esses micro-organismos, eles entraram por essa abertura. Então ele começou o Spallanzani defendeu de novo a biogênese. Ele falou que a biogênese não é verdade, que o Nida deixou os frascos abertos. Só que o Nida, ele alegava que Spallanzani havia destruído o princípio ativo ao ferver o caldo demais. Então ele falou que o Nida falou que o Spallanzani, ele ferveu o caldo demais e matou o princípio ativo. No caso lá dos ratos, lá, o princípio ativo era o suor, tá? Então ele fala que para um ser vivo nascer do nada tem que ter esse princípio ativo. E aí ele está falando que o Spallanzani matou esse princípio ativo, sendo que o Spallanzani só fechou aqui. E o Spallanzani não, o Spallanzani ele alegava que Nida não havia eliminado todos os micro-organismos presentes no caldo. E mesmo assim ainda deixou o caldo aberto, né? O frasco aberto. Então ficou nessa briga aqui de Nida e Spallanzani. Aí veio o Pasteur. O Pasteur, em 1860, ele veio para destruir mesmo a teoria da abiogênese. Então Pasteur, ele é o famoso cara do frasco pescoço de cisne, que é esse frasco aí, ó. Tá? O que é que esse frasco famoso faz? O formato do tubo torcido, pescoço de cisne, e as gotículas de água nas dobras, o filtro, dificultaram o contato dos micro-organismos com o caldo nutritivo. Então, o que é que o Pasteur fez? Pasteur fez a mesma experiência aqui, ó, que o Spallanzani e que o Nida, ele fez a mesma experiência, só que ele fez 3 frascos diferentes. Em um frasco, ele deixou fechado, igual o Spallanzani. Em outro frasco, ele deixou aberto, igual o Nida. E no outro frasco, ele deixou aberto, só que com esse pescoço de cisne aí, ó, com a pontinha lá no final, a abertura lá no finalzinho aqui, ó. E aí ele ferveu os 3. E aí ele viu que, na experiência de Nida, tinha micro-organismo depois que esfriava, porque os micro-organismos entravam, né? Na de Spallanzani, não tinha micro-organismo, porque estava fechado.
E na experiência dele, que ele fez também, ele viu que os micro-organismos se encontravam aonde? Os micro-organismos se encontravam na abertura aqui, ó, na abertura pequenininha. Bem aqui no finalzinho do frasco pescoço de cisne. Então, ele teve a ideia de que ele descobriu que os micro-organismos, eles vêm de fora para dentro. Então, eles não nasceram lá naquele caldo. Os micro-organismos estão tentando entrar, então estão vindo de fora para dentro. Então, ele viu aqui que dentro desse caldo não tinha mais micro-organismo. E aqui na pontinha do frasco dele, do pescoço de cisne, estava cheio de bactérias, cheio de micro-organismos, querendo entrar nessa composição dele aqui, né? Nesse líquido aí, né? Então, ele quebrou totalmente a teoria da abiogênese. Então, ele falou, a biogênese não existe, aí ele ficou famoso, o Pasteur. Hoje, a gente tem as coisas pasteurizadas, vocês já ouviram falar? Leite pasteurizado, que é leite fervido. Essas coisas, pasteurização, é graças ao Pasteur. Tá? Então, o Pasteur, ele quebrou totalmente a teoria da abiogênese. Aí, evolução química, Opary e Haldane, radiação ultravioleta, radiação química, formação de proteínas, coacervados proteicos, isso aqui tudo que a gente já viu. Então, isso daqui é a evolução química. Por quê? Por que aconteceu essa evolução química aqui de Opary e Haldane, esses dois cientistas? Eles falaram o quê? Ainda tinha pessoas que discordavam do Pasteur. Pasteur, ele descobriu realmente que a vida tem que surgir a partir de outro pré-existente. Então, o povo começou a falar, beleza, um nasceu do outro, o outro nasceu do outro, o outro nasceu do outro. E como é que surgiu o primeiro ser vivo para ele ter nascido do outro? Ele nasceu de quê? Aí ficou ainda essa dúvida, é mesmo? Como é que um ser vivo nasceu do nada? Você já falou que ele não nasce do nada. Aí veio a evolução química, né, de Opary e de Haldane. Opary e Haldane, eles falaram que na atmosfera primitiva existia radiação ultravioleta, descargas elétricas, como eu já expliquei para vocês na aula passada. Compostos orgânicos que se precipitaram com as chuvas, que são as proteínas, né? Formação de proteínas, superfícies de rochas quentes, arrastadas para as marés primitivas, sopa orgânica, que é essa sopa de proteína aí. Depois das proteínas, começaram a criar os coacervados proteicos, que são aglomerados de moléculas envolvidos por uma película de H2O, água. E depois que começou a criar os coacervados, o aperfeiçoamento. Então, as proteínas, elas se tendo junções ali, né? Uma proteína tendo junção com a outra. Evolutório lipídico, proteínas catalisadoras, ácidos nucleicos capazes de autoduplicar. Então, surgiu o primeiro ser vivo aí, tá? Então, começou a surgir o primeiro ser vivo depois que surgiu o primeiro DNA, o ácido nucleico, e esse involutório lipídico aí, que é a membrana. Então, surgiu a membrana ao redor, e dentro dessa membrana tinha um DNA. Então, surgiu a primeira célula procariota. O nome procariota quer dizer primeiras, tá? Primeira cariota quer dizer pele. Então, primeira pelezinha lá. Então, a primeira célula. Aqui a Terra, como eles acreditam que a Terra era antigamente, a Terra hoje. Então, a Terra era tipo só uma bola de fogo, tá vendo? Depois foi esfriando com o passar do tempo. E aí, aqui a Terra que a gente conhece nos dias de hoje. Então, a Terra aqui, ó, começou a criar a crosta terrestre. A crosta terrestre ainda era com muitas erupções, muitos gases. E aqui os coacervados, visto de um microscópio. Desliga o áudio. Essa noite. Eu tô com minha mãe, filha. Deus abençoe. Gente, desliga o áudio. Já lanchou? Vou lanchar daqui a pouco. Tomou um remedinho? Tá melhorzinho? Você tem. Liga o áudio, Amanda. Desliga o áudio no dia.
Pronto. Depois toma um remédio. E é pra tomar todinho o remédio. Eita. Toma direitinho. Então vamos lá, gente. Stanley Miller. Aí como é que fala? Ah, beleza. Então, aqui só foi as ideias do Opary e do Haldane, né? Então, aqui foram as ideias. Ah, então a Terra era assim, né? Depois, com esses gases, formou os coacervados formou o DNA formou a célula, e aí a partir de uma célula foi formando a outra, né? Até formar os seres vivos que a gente encontra hoje. Os seres humanos, as plantas. Mas ainda ficou a dúvida, né? Será que foi assim mesmo? Ah, tá, não sei o que, você tem provas de que foi assim? Aí veio o Stanley Miller, em 1953. Stanley Miller, ele veio para decifrar esse enigma aqui. Então, Stanley Miller, ele criou a máquina do tempo, que é essa máquina aqui, ó. Ele criou a máquina do tempo. Então, observação de substâncias orgânicas a partir de elementos da atmosfera primitiva. Só que a máquina do tempo de Stanley Miller, aqui é uma foto dele com a máquina dele, ó, a máquina do tempo dele, que o nome é mesmo máquina do tempo. Então, a gente fala, ele criou uma máquina do tempo, ele foi lá antigamente na Terra. Não, ele trouxe a Terra primitiva para hoje, tá? Então, o que é que ele fez? Ele criou basicamente tudo o que os estudos aqui de Opary e Haldane fizeram. Né? Não. Bom dia. Ele... Como é que pode estar dando estômago? Não era no estômago. Desliga o áudio, gente. Tá na barriga aqui embaixo? Uhum. Professor, Embaixo como do bico. anfitrião, você consegue desligar o áudio dela. É porque... Cadê? Eu não acho ela aqui. Daqui a pouco só. Não tá aparecendo aqui. Aí, consegui. Amanda. Prontinho. Então, vamos lá. Cadê? Então, o Stanley, ele veio trazer essa terra daqui, ó, esse tempo aqui, ó, para os dias de hoje. Então, ele fez essa máquina para criar os gases que tinha antigamente, para criar a terra que tinha antigamente, a água que era antigamente, tudo que até esqueci o nome dos caras agora. Tudo que o Opary e o Haldane estudaram, né? Para ter a certeza de que foi assim mesmo. Então ele fez essa terra primitiva aqui, e aí ele ele ligou essa máquina, e aí essa máquina recebia descargas elétricas, essa água ela vinha, ela evaporava, vinha aqui o vapor, recebia descargas elétricas, recebia os gases que tinha naquela época, virava líquido de novo, evaporava e ficou aqui por vários anos. E aí, uma certa época, o Miller, o Stanley Miller, ele veio aqui olhar essa água e ele viu que dentro dessa água existia partículazinhas orgânicas, chamadas de proteína. Então, ele viu que realmente, com descargas elétricas, com esses gases que existiam na Terra primitiva, dava origem, sim, a partículas de proteína. E as proteínas é o que formam o nosso DNA, né? Então ele falou, essas partículas de proteínas, se essas partículas de proteínas surgiram a partir dessas descargas elétricas, dessas reações químicas, então pode ser sim que essas partículas de proteínas elas têm essa capacidade de se juntar e ter formado sim realmente um DNA. Então ele fechou aí a teoria da abiogênese. Então, hoje, a gente acredita na biogênese, tá? Graças aí ao fechamento do Stanley Miller, porque ele descobriu essa máquina do tempo. Só que ainda não é certeza, realmente, que a vida surgiu assim, tá? Então, não é 100% comprovado. Ele fez isso aí, mas o que está mais parecido, assim, mais realista, é esse daqui, tá? Esse experimento de Stanley Miller. Aqui é evolução, metabolismo energético, hipótese heterotrófica.